Fala, galerinha, beleza? Hoje vou falar para vocês sobre como você faz para criar um plano de tratamento do seu paciente personalizado, um passo a passo para você criar o seu plano de tratamento personalizado para o seu paciente. Vocês foram assistindo essa sequência de vídeos que eu estou fazendo, e aí vocês falaram assim, pô, mas como é que eu crio o plano de tratamento? Então, esse vídeo vai ser exatamente para você respirar e conseguir organizar o seu plano de tratamento. Então, pega papel, pega caneta, que eu vou te passar um passo a passo aqui do que você tem que fazer para estabelecer o plano de tratamento do seu paciente e conseguir colocar em prática isso a partir de depois do vídeo. Depois do vídeo você vai conseguir fazer isso. Então, primeiro eu vou pedir para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, de osteopatas, de estudantes de osteopatia e dá uma fuçada aqui no canal, que tem um monte de outras coisas para você poder aprender a melhorar, a colocar a ciência na sua prática clínica com dicas simples e eficazes para você entender. Então vamos lá. Se você deseja oferecer para o seu paciente um tratamento mais eficaz e adaptado a cada um deles, respeitando a individualidade, fica comigo até o final, que é isso que eu vou te entregar nesse vídeo aqui. Primeira coisa que você precisa fazer para fazer o plano de tratamento personalizado do seu paciente, obviamente, é você começar a fazer uma anamnese completa desse paciente, onde você tenha desse paciente informações detalhadas sobre o histórico médico desse paciente, sinais e sintomas, e especialmente as expectativas que esse paciente tem com relação ao seu tratamento. Perguntas sobre a natureza da dor, o que piora, o que melhora, o histórico de tratamentos anteriores, se ele já fez ou não, e o que ele tem de expectativa com o seu tratamento. Essas são informações imprescindíveis de você colocar na sua anamnese. Segundo passo, o exame físico do seu paciente. Esse exame físico, esse exame funcional desse paciente, você precisa avaliar o básico: amplitude de movimento, força muscular, se for cabível, tá? Função geral desse paciente, utilizar ferramentas de incapacidade, se necessária, utilizar os testes específicos para esse paciente, para definir qual é o mecanismo de dor, por exemplo. Se você tem dificuldade para saber qual é o mecanismo de dor do seu paciente, eu tenho uma websérie aqui no canal que eu falo disso, Mecanismos de Dor Musculoesquelética. Dá uma olhada lá que são 4 episódios para você aprender a diferenciar uma dor nociceptiva, uma dor neuropática e uma dor nociplástica. Então, você tem que definir o mecanismo de dor, porque isso vai ser muito importante para o plano de tratamento depois. Então, define o mecanismo de dor, utiliza teste específico, avalia a mobilidade, avalia a função muscular e avalia a funcionalidade desse paciente com ferramentas específicas, com questionários específicos. Vê se ele tem sinais de fobia, vê se ele tem catastrofização. Então, nesse exame físico, é a parte mais detalhada da sua avaliação. Agora, o que você precisa fazer depois disso? Definir metas claras e alcançáveis com cada paciente. Então, você tem que estabelecer metas em curto, médio e longo prazo com esse paciente. Então, as metas podem incluir redução da dor, melhora da amplitude de movimento, retorno a alguma atividade específica de esporte que ele gosta de fazer, mas você precisa estabelecer metas em curto, médio e longo prazo. Então, ó, primeiro, seu José, nós vamos trabalhar a sua dor e melhorar. Depois a gente vai melhorar a amplitude de movimento, a sua mobilidade. Depois nós vamos começar a pensar em você voltar a jogar bola. Isso é estabelecer metas específicas com o seu paciente. E aí, depois disso, você vai desenvolver o plano de tratamento, que é a forma que você vai entregar essas metas para ele. Então, qual é a forma que você vai entregar essas metas para ele? Então, você vai explicar para ele quais são as intervenções que você vai utilizar. Então, olha, eu vou utilizar técnicas de terapia manual para poder fazer o controle da sua dor. Eu vou trabalhar com exercício de mobilidade, inclusive vou pedir para o senhor fazer esse exercício de mobilidade em casa para me ajudar depois. Então, eu vou selecionar as técnicas específicas, os exercícios específicos, baseados em ciência e nas necessidades e objetivos desse paciente. Para um paciente com lombalgia, por exemplo, você pode incluir exercícios de fortalecimento de core e técnicas de mobilização, por exemplo. Então, para cada paciente, eu vou ter um programa que eu já falei em alguns vídeos anteriores aqui, que eu posso até fazer um e-book, fazer um canal do YouTube para poder entregar isso para ele. Mas eu tenho que entregar de alguma forma essas intervenções para ele e uma estratégia de automanejo também é muito importante.
Outra coisa, estruturação dos seus atendimentos. Então, seus atendimentos têm que ser estruturados. Então, você precisa planejar com esse paciente. Qual a frequência que ele vai vir? Uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana? Quantas vezes ele vai vir por semana para você? Qual a duração de cada atendimento? Vai ser de 45 minutos, de uma hora? E o que você vai fazer em cada sessão? Então, organizar esse plano de acordo com a disponibilidade do paciente de vir no seu espaço e ajustar a intensidade das sessões conforme o progresso. Então, por exemplo, olha, seu José, para essa sua lombalgia, no começo a gente vai trabalhar com 80% de terapia manual e 20% de exercício. Só que a gente vai evoluir para 20% de terapia manual e 80% de exercício, beleza? Esse é o nosso objetivo. Então, ele já vai entender que ele está num processo. Então, quando ele estiver fazendo muito exercício, ele já sabe que ele está melhorando bastante. Então, você percebe que ele consegue entender e fazer parte de tudo isso é importante para ele. Uma outra coisa, integrar os recursos e as ferramentas que você vai utilizar. Então, por exemplo, que eu falei para vocês, vídeos explicativos, planilhas de exercícios, ou até algum tipo de plano de tratamento de mobilidade, por exemplo, que você vai passar para ele. Então, forneça para o seu paciente vídeo de exercícios ou um e-book, de alguma forma, para ele fazer em casa, e ele ter um diário do progresso para ele monitorar essa adesão dele. Então, assim, ele vai ter um processo com você, e esse processo você vai acompanhar ele de alguma forma. Seu José, você vai vir uma vez por semana aqui só. Só que eu quero que o senhor faça exercício duas vezes por semana. Eu vou te passar a série de exercícios aqui. Faz um papel, mas pode sofisticar isso. Coloca um e-book, faz um vídeo do YouTube, entrega para ele de uma forma diferente. Monitoramento e ajustes. Então, você precisa monitorar esse progresso desse paciente e fazer ajustes conforme necessário no meio do caminho. Então, você tem que fazer uma avaliação constante desse paciente com as mesmas ferramentas. Como eu já falei em alguns vídeos anteriores, você pode utilizar, por exemplo, um exercício de mobilidade do ombro como um parâmetro para ver a funcionalidade do ombro dele. Você pode utilizar um exercício de mobilidade do quadril para ver como é que ele está evoluindo no quadril. Você pode utilizar um questionário de incapacidade lombar, um questionário de incapacidade de membros inferiores, um questionário de cinesiofobia e verificar os pontos da evolução dele no questionário. Reavalie esse paciente a cada 4, 5 semanas, no mínimo, e reajuste os objetivos e as intervenções conforme ele tem esse progresso. Com tudo isso, você vai conseguir criar planos de tratamento personalizados que envolvam uma avaliação completa e detalhada do seu paciente. Você vai fazer um relatório para ele. Nesse relatório, você vai definir as metas, escolher as intervenções adequadas e fazer um monitoramento contínuo. Tá vendo como é que você faz para estabelecer um plano de tratamento? Se você achou esse guia que eu passei para você, esse passo a passo útil para você conseguir fazer o plano de tratamento do seu paciente, curta esse vídeo, compartilhe com algum colega que também possa se beneficiar desse vídeo e deixe um comentário com suas próprias experiências na criação de plano de tratamento personalizado e o que você faz de diferente do que eu falei. Beleza? Muito obrigado, um beijo e até a próxima.